Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. O Flamengo está classificado, venceu o Atlético Paranaense fora de casa, está nas semis da Copa do Brasil, enfrentará o Grêmio. Porém, neste vídeo nós veremos aqui a imprensa de todo o Brasil que vai falar sobre os erros da arbitragem. O Flamengo foi prejudicado de novo, tá? Como nós vimos aí, tanto que não concedeu entrevista. Aconteceu pela segunda vez do Flamengo ser prejudicado e a imprensa vai falar especificamente sobre esse lance, que era muito claro que o Gabriel não estava impedido e ainda assim marcaram o impedimento. A imprensa vai falar, nós veremos a ESPN, né, e muitos outros comentaristas que falarão também. Deixamos aqui os créditos e pedimos que vocês deixem o seu like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhuma novidade. Deixa bastante like, comentário, o que você achou também desse lance, que é realmente muito polêmico. Sem enrolação, vamos aí para o corte. Protesto. Porque o que piora ainda mais a situação, né? Ela fica ainda pior, não é que ela fica legal, ela fica pior, né? Então, eu lamento profundamente, né, que o Flamengo acabe punindo sua torcida, protesto. Eu fico imaginando protestar e quem é o atingido? A pergunta é, quem está sendo atingido por essa decisão? A CBF? O árbitro do jogo saiu pé da vida porque o Flamengo não vai dar entrevista? Não sei. Mas deixa pra lá. É que eu tô vendo assim, a gente caminhar para um amadorismo, né, absurdo de vários clubes brasileiros. Isso está presente em vários clubes. Né? Então me preocupa um pouco, porque eu não sei onde vai. Sabe por quê? O Atlético acabou de vender Vitor Roque por uma fortuna de um preço de mercado internacional verdadeiro para valer. O Flamengo contrata jogador e vende jogador por preços incríveis de mercado internacional de quem tem força. Aí vem para um jogo e toma uma atitude que é ridículo, né? Mas vamos falar do jogo. É que isso não entra, né, cara? A gente precisa andar para frente, evoluir. A gente está voltando para os anos 80. Mas tudo bem. Vitor Birner, você que é um homem livre, que ninguém manda em você, não vai ter jeito hoje, porque a imagem se sobrepôs a nós, Vitor Birner. O seu boa noite já vai ser em cima disso. Daqui a pouco a gente pode falar de jogo, mas o factual se sobrepõe à nossa vontade e enche a tela do linha de passe com um gol anulado de Gabigol e o protesto da diretoria do Flamengo, Birner. Boa noite para você. Tudo bem, Dani? Boa noite a você. Desculpe, boa noite ao Pedro. Boa noite. Jean, professor Calçado e aos fãs e as fãs do esporte. Você quer que eu comece pelo lance de cara, é isso? Por favor, é o que está na tela. É difícil, hein? Porque eu olho o lance primeiro e eu acho que o árbitro errou feio. Aí vem as linhas do VAR, são traçadas. E elas também são difíceis de entender se foram traçadas corretamente. Porque eu comecei a ouvir algumas pessoas, né? Num ângulo parece que ele sai bem de trás. No outro parece que a linha é traçada não no lugar exatamente correto, né? É muito dúbio, né? E eu acho que quando o lance é dúbio fica essa decisão de campo em primeiro lugar, mas eu sou incapaz de dizer se houve ou não houve impedimento. A minha primeira impressão é que o gol foi legal. Minha primeira impressão. Revendo, eu não sei se ele foi legal, se não foi, não sei, é dúvida mesmo. Eu adoraria ter uma opinião aqui para poder dizer foi ou não foi. Adoraria ter essa opinião, mas eu realmente não tenho, não consigo. Se eu disser que foi, eu vou dizer sem convicção. Se eu disser que não foi, eu vou dizer também sem convicção. Mais relevante, acho, foi o bom jogo. Eu gostei muito do jogo. Tá? É muito duro segurar o Atlético, muito difícil. Acho que o Flamengo tem problemas e lamento o São Paulo não poder falar. Eu respeito quando não quer dar entrevista, mas esse cara é uma decisão da diretoria que está fazendo um protesto, e quando você protesta por algo, para que algo seja modificado. Mas eu confesso que eu não entendi exatamente. Eu também não entendi o que a direção do Flamengo pretende protestar. A gente acha que a arbitragem é ruim, então a gente vai ficar em silêncio. Me incomoda um pouco, porque a gente está ainda numa semana em que o futebol deveria estar de luto, por causa da morte de uma torcedora de clube. A impressão que eu tenho é que isso fomenta os nervos, os ânimos dos torcedores, assim como a torcida. Num lance que eu estou falando aqui que é dúbio, não dá para dizer que o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem. Não dá para dizer que o Flamengo está fora da Libertadores porque não está, e que o Flamengo não estará na semifinal da Copa do Brasil porque está. E conseguiu a classificação, porque hoje num jogo em que a técnica superou o coletivo, porque coletivamente o Atlético foi melhor que o Flamengo,
Flamengo com algumas dificuldades, né? A marcação da jogada aérea do Flamengo hoje foi fraca, só que o Flamengo é um time que às vezes faz jogos muito bons, outras vezes oscila um pouco, e o que me chama atenção de maneira muito positiva é que esse time parece que readquiriu a confiança. Parece que esse time, quando está sendo pressionado, ele pode até tomar um gol, mas não parece ser aquela equipe que ia para o corner quando estava numa situação muito difícil. Ele continua jogando, ele continua tentando fazer o que o técnico quer, ele continua pensando o jogo, com alguma dificuldade de executar coletivamente um jogo super rebuscado que o Sampaoli quer que seja feito. Então eu vejo tantas notícias boas nessa atuação do Flamengo, vejo notícias muito boas na atuação do Atlético, a não ser na questão técnica, principalmente na finalização. E a arbitragem brasileira, mais câmeras, uma linha do VAR, um equipamento do VAR de melhor qualidade. Um é o lado humano do VAR, quem opera. A gente tem tido problemas no Brasil. O outro é a tecnologia do VAR. Estou falando especificamente da ferramenta. Também é complicado. Da quantidade de câmeras. A outra quantidade de câmeras. Então, um jogo, uma final de campeonato tem 40 câmeras, é um tipo de VAR, muito mais qualidade, mais imagens. Um jogo que você transmite pode ter 24, outro pode ter 12. Você vai mudando a qualidade do VAR com a quantidade de câmeras. Sim. Você deixa de ofertar ao VAR, e essa é uma outra questão, né? O VAR deveria funcionar com as imagens de quem transmite, pode ser nossa, de Sport TV, da Globo, não importa. Eu digo, o VAR não deveria funcionar com imagens próprias. Aí é uma outra questão muito mais difícil, porque você vai instalar em todos os estádios e tal. Esse estádio é um dos mais modernos do Brasil. Estádio, uma qualidade altíssima. Mas as imagens estão presas à transmissão. Você não, o que a gente está vendo aqui, o VAR vai ver lá. E capturado. O lance de impedimento, então fica muito difícil dizer se a linha está traçada certa, onde ela está traçada. A sua impressão na primeira jogada foi de quem? Primeira foi de gol. Eu olhei e falei, nossa, vai dar o gol. Revendo, depois, você ficou na dúvida, é isso? Aí fica para cá e para lá, porque né, onde a linha... O VAR não era para dar clareza? Não, mas... Então, mas... Eu não sou contra o VAR, eu digo nesse caso, eu sou a favor do VAR. Claro. Eu sou contra querer demonizar o VAR agora, numa situação específica. Não, acho que a gente já passou desse ponto, de questionar o VAR. O VAR veio, chegou para ficar e que ele seja melhorado. O VAR é muito questionado. Só pera lá. Uma coisa, antes de falar de VAR, vamos lembrar que o Bandeira anulou o lance no campo, tá? Pode ter errado. E eu fiquei com essa impressão. Depois do final do lance, né? Momento. Diferente Isso. do jogo de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Ele esperou o lance terminar e levantou a bandeira, marcando o impedimento que pode ter sido equivocado, e essa foi a minha impressão num primeiro momento. A questão, eu acho que assim, em todo lance de arbitragem como esse, a gente analisa sempre sobre o viés do prejuízo ou do benefício. Prejuízo para X, benefício para Y. E nunca sobre o viés da solução. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, a gente não vai resolver, porque outra impressão com a qual eu fiquei é que na hora que o VAR traça as linhas, isso já é uma melhora, porque a gente tem pelo menos a imagem das linhas sendo traçadas. Na hora que o VAR traça a linha, ele traça essa linha no braço do Gabigol e não no ombro onde deveria ser. O que é, em tese, prejudicial ao Flamengo também. Exato. Porque coloca a linha do Gabigol mais pra frente. Ainda assim, e tem um tweet do nosso companheiro Vitor Canedo que coloca ali, porque como a linha foi traçada, ele congelou no momento em que a linha estava de fato no ombro e não no braço. E ainda assim, aquela linha milimétrica fica à frente da linha do jogador do Atlético. Portanto, seria impedido mesmo naquela linha. Não adianta pegar imagens de duas câmeras completamente fora do eixo para argumentar que ele estava impedido. Fora do eixo é ridículo colocar essa imagem. Para argumentar que ele estava impedido ou que ele estava em condição legal. A questão é, como que se resolve isso? Porque não vai ser com essa linha milimétrica que a gente vai resolver alguma coisa. É muito fácil resolver. E a Premier League resolveu. Privilegiando o gol. Engrossa a linha. Exatamente. Para privilegiar. Se elas se tocarem... Engrossa a linha. Encostou uma linha na outra, é condição legal. É um absurdo do ponto de vista conceitual do que é o impedimento. É um absurdo que esse gol tenha sido anulado. Porque o impedimento não foi criado para anular um gol como esse. Então, é um absurdo. Mas não dá para afirmar, como tem muita gente afirmando, que foi absolutamente equivocada a decisão porque ele estava em condição legal. Não dá para afirmar, infelizmente, se a utilização que a gente faz do VAR é essa. Mas tem jeito de resolver. Dessa linha milimétrica. Mas tem jeito de resolver. A Premier League resolveu essa questão. Diminui muito a quantidade de polêmicas. Claro. É claro. Porque é o seguinte, quando Mas assim, a gente não quer resolver... Se elas não se A gente não quer solução. A gente quer dizer que foi beneficiado ou que foi prejudicado. Isso é um dia para um dia para outro e vai continuar para sempre. Porque é o seguinte, se as linhas mais grossas não se tocam, é porque claramente
acabou a conversa. O gol não é válido. Se elas tocam, é porque estamos falando de milímetros que, na hora de traçar a linha e de parar ali no frame, que a bola sai do pé do jogador, se você errar, se não tiver perfeito, você anula um gol. Então você anula, você valida. Ficou uma conversa de maluco. Da maneira que é feito hoje, o humano que opera aquela máquina que está ali, ele acaba ficando muito exposto. Porque qualquer frame para um lado ou para o outro, ou qualquer centímetro a mais para um lado ou para o outro, passa a ser um erro humano. Eu tenho um ponto que é o mesmo do Jean. A minha única percepção desse lance que me deixa em dúvida não é a câmera, não é o ângulo, porque isso é igual para todo mundo em qualquer impedimento. Então, todos os times estão sendo prejudicados. O meu ponto é a partir de que lugar do corpo do Gabriel se traça a linha, essa é a grande questão. É a exposição humana deste erro. Perfeito, porque Dani. na minha percepção a linha é traçada no braço e não no ombro. Essa foi a minha percepção também, mas ainda que tenha sido assim, a gente não pode dizer que se a linha tivesse sido traçada corretamente, porque a minha percepção é que ela está aqui e não está aqui. E aí, por isso que eu estou citando esse tweet do Vitor Canedo, que pega o momento em que a linha está justamente em cima do ombro. Porque como a gente vê esse processo, basta você congelar a imagem e ver aonde a coisa vai terminar. De qualquer forma, quer dizer, se a gente não pode afirmar e a gente não vai poder afirmar que estava ou que não estava impedido, eu acho que assim, o que a gente precisava discutir é como que a gente faz para que um lance como esse depois, primeiro, não coloque tanto poder na mão de quem está traçando essa linha. Tem que ser rápido. Porque aí, vamos lembrar, existia um conceito de mesma linha no futebol antes do VAR. Meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Bom, Flamengo e Grêmio fazem a semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio classificou ali, ó, na Bacia das Almas, nos pênaltis, e o Flamengo ganhou de 2-0 lá na Liga Arena, que não é fácil, hein? Primeiro tempo achei o Flamengo melhor, fez 1-0. No segundo tempo o Atlético pressionou, teve de tudo. O Atlético fez de tudo, mas a bola não entrou. Mas vou dizer um negócio pra vocês, mano do céu, cara. Tem o VAR. A arbitragem brasileira não pode fazer essas coisas que anda fazendo, gente. É muito feio. A gente tá lá na transmissão, o gol do Gabigol, aonde estava impedido? A expulsão do Gerson, ele foi lá segurar o Thiago Heleno e tal. Olha, o Flamengo ganhou, classificou, mas hoje foi prejudicado mesmo assim. E hoje venceu, e também tivemos aí um VAR muito estranho, não dá para ter certeza de nada ali, se havia ou não o impedimento do Gabriel naquele gol anulado. A imagem baixíssima resolução, uma linha grossa em cima do braço, não parece estar na ponta, no ombro, negócio muito arcaico. A câmera do impedimento também no ângulo equivocado, até o Salvo Espíndola publicou na sua rede social sobre isso, né, o equívoco, né, desse ângulo, dessa câmera utilizada, enfim, um horror, né? A arbitragem no Brasil tem muitos problemas de fato, e hoje, mais uma vez, ficou aí uma dúvida, não teve interferência com relação à classificação, né? O Flamengo acabou passando, mas muito polêmico. E lamentabilíssima decisão da diretoria do Flamengo de vetar entrevistas depois do jogo. Então vocês não verão hoje aqui o Jorge Sampaoli na sua entrevista, os jogadores não vão falar com a imprensa em protesto contra a arbitragem. Ora, quer protestar contra a arbitragem? Vai lá o presidente do clube, vice-futebol, o diretor, e faz um protesto. Vai lá, antes do Sampaoli, eu quero dar uma palavrinha, a gente está insatisfeito com isso, vai lá amanhã na CBF, faz passeata, faz o que quiser. Agora, não dá entrevista. Isso é ridículo. O torcedor do Flamengo quer saber o que o técnico tem a dizer, o que os atletas têm a dizer. Foi uma vitória importante. E eu, sinceramente, acho isso muito ruim, acho lamentável, acho que isso não tem nada a ver com a postura de um time grande. Quer protestar, protesta de outra maneira. Não dá entrevista. E é ruim para todo mundo. Os patrocinadores do Flamengo devem achar o máximo. No momento de vitória, ao invés de aparecer ali o técnico com a camisa, aparecendo o patrocinador do clube e tal, ele não aparece. Não vai dar entrevista. Tá certo isso, gente? Tem cabimento isso? Vamos raciocinar. Isso é profissional? Isso não faz sentido. Não importa qual clube que faça isso. É ridículo. Absolutamente ridículo. O Flamengo não poderia ter tomado uma decisão dessa, um erro crasso da diretoria. Está insatisfeito, se manifesta, reclama e tudo. Qual é o protesto? Vamos protestar. Qual é o protesto? Os jogadores não falam, o técnico não fala. Hoje o torcedor do Flamengo quer saber o que o São Paulo tem a dizer, por que ele colocou o Alan, que nem mal treinou, não que tenha entrado mal, mas foi uma atitude até ousada. A opção pelo Gabriel, não pelo Pedro.
os muitos ataques que o Flamengo sofreu, que era uma coisa esperada, o Atlético precisava do resultado, né? Enfim, uma pena, realmente lamentável. Porque o Flamengo tá ganhando o jogo, mas isso aqui é um absurdo, ó. Os caras traçaram a linha no cotovelo do Gabigol. E todo mundo sabe que a linha é traçada no ombro, não no cotovelo. Se traçasse a linha no ombro, o pé do Thiago Heleno dava total condições ao Gabigol e o gol seria legal. Isso aqui é um absurdo. O que acontece aqui na Arena da Baixada é um absurdo. Aconteceu no sábado no jogo do Palmeiras e acontece hoje aqui. Um árbitro despreparado, uma equipe de arbitragem despreparada que traçou a linha do cotovelo. No cotovelo não pode, tem que traçar no ombro. Se você pegar olho nu aqui, você já vê o pé do Thiago Heleno à frente do Gabigol. É um absurdo o que acontece aqui. O Flamengo está ganhando o jogo, está se classificando, mas independente disso, a gente vê o Flamengo mais uma vez ser garfado por uma arbitragem despreparada do futebol brasileiro. Sacanagem. Se você tem uma linha dessa grossura, milimétrica do jeito que é, não existe conceito de mesma linha, porque nunca as duas linhas vão estar exatamente... Se você faz como fizeram na Premier League, engrossa as duas linhas, e essas linhas, e ainda mais, se essas linhas se tocam, você já considera que a condição é legal, é isso, o conceito, o espírito do impedimento, ele é mantido. Agora, daí, não é tão difícil pensar nisso, mas parece ser. Só que aqui aí não dá para dizer que foi um lance claro de gol e nem um lance claro de impedimento. Então, se o Flamengo está abraçado nisso, ele tá assim, levando adiante uma guerra que ele vai travar diretamente com o Palmeiras. Flamengo prejudicado. Assim, o lance não mostra claramente que foi gol nem que não foi. Sim. A gente vai cair no papo do Jean. Onde é gol e onde não é? Você põe aqui a mão na sua axila, para cima da axila, gol. Para baixo da axila, braço. Isso é a regra. Tá? Então, daqui você pode marcar gol com o ombro. Abaixo da axila é braço. Sim. Não é. Aí é fácil, todo mundo tem axila. Né? Então dá para cada um em casa tentar saber se o seu gol... do jeito que tá a linha, tem uma que é mais gordinha, outra que é menos, vai complicar. Vai tomar magrinho, outra também. É uma pena a gente ter que, por exemplo, abrir o programa falando tanto sobre isso, porque... Para mim, uma senhora classificação. Foram jogos muito duros. Também acho. Os dois jogos. O Atlético vendeu muito caro os resultados. O Atlético hoje, dentro da área do Flamengo, finalizou 18 vezes. Sim. A bola aérea do Flamengo ali com alguns problemas. O Flamengo, quando pega a bola e quando conseguia fazer a transição, e estava com dificuldade para fazer a transição hoje para o campo de frente, porque o Atlético marcou muito bem. E o Flamengo teve... não está ainda preparado como o São Paulo gosta, os times dele sempre fazem isso muito bem feito.